E que Deus possa assim abençoar a nossa vida, nós estarmos aqui, né? E sei que nessa noite está aqui homens e mulheres de Deus, né? Que amam ao Senhor. Pai, nós louvamos e te glorificamos a Ti nessa noite, ó Deus, porque o Senhor é grande e o Senhor é maravilhoso. E por isso, Pai, nós te pedimos nessa noite o Teu Espírito Santo sobre nós, o Teu Espírito Santo sobre a igreja, sobre cada vida, sobre cada família e sobre cada lar. Pai, fala conosco nesta noite, cada coração, no qual o Senhor trouxe essas pessoas aqui, Pai, porque elas são, Senhor, escolhidas para que o Senhor pudesse falar com elas e abençoá-las no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no 1 Samuel capítulo 17, o versículo 47. Nós vemos algo da parte de Deus, que o Senhor sempre está do nosso lado, e por isso que nós precisamos estar atento e sempre, irmão, escolher o lado de Deus, né? Porque o lado de Deus, ele é garantido, a vitória é garantida. 47, os irmãos encontraram lá? Vamos prestar atenção, né, neste versículo. E esse versículo, ele traz para nós algo profundo da nossa vida. Às vezes nós temos guerras, né, em casa, temos guerra conosco mesmo, estamos, né, e esse versículo ele traz algo para nós no íntimo do nosso coração, que às vezes nós olhamos com os olhos e nós não conseguimos enxergar a nossa vitória, né? Mas a nossa vitória, ela está bem perto, e a tua vitória também está bem perto de você, né? Está perto de cada um de nós. E nós, às vezes, por muitas vezes, nós não sabemos como entrar nesta batalha. E às vezes a tática de entrar na batalha é o que garante a vitória. Às vezes você está guerreando de forma errada, a vitória não chega. Mas quando nós mudamos a tática e acertamos, por isso que Davi, ele tinha algo importante no seu coração. Todas as vezes que ele ia guerrear, ele consultava o Senhor qual era a maneira dele vencer, né? Então esta é uma das formas, irmãos, que nós precisamos também aprender nesta noite. Consulta sempre a Deus naquilo que você quer fazer. Consulta o Senhor, busca o Senhor, né? Pede para o Senhor a estratégia, porque às vezes nós lutamos, mas não temos estratégia. A estratégia vale muito. E uma das coisas que nos mostra aqui, que fez com que Davi vencesse o gigante, foi a estratégia, né? E essa estratégia é a parte, né, vamos dizer assim, é o 50% da vitória, né? Davi já tinha 50% da vitória quando ele decidiu guerrear com o gigante, né? Ele já tinha 50%, o outro 50% foi dele crer no Senhor e ir lá, né, e tomar posse da vitória. E assim somos nós. Quando nós estamos na estratégia certa, a vitória é garantida, né? Então, Davi, ele fala uma coisa aqui que está dentro do coração dele, que nós precisamos colocar dentro do nosso coração. Porque Davi, o gigante chega para ele e fala assim, eu vou com lança, vou com espada, vou com vara-pau, vou com, né, o capacete, eu vou com tudo. Mas Davi não, Davi, ele chega para o gigante e ele diz assim, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Irmãos, olha só a fé que nós temos que ter. É o Senhor quem nos dá a nossa vitória. Amém?
Coloca a tua confiança no Senhor. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua luta, não sei qual é a tua dificuldade, mas coloca ela no Senhor. Né? Porque Davi falou assim, ó, o Senhor é quem salva. E não com espada. Olha como é diferente. Não com espada e nem com lança. Porque do Senhor é a guerra. Então, irmãos, a peleja na sua vida é do Senhor. Então, por isso que ele diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará sobre você. Né? Nós temos que aprender a lançar no Senhor, aprender a confiar no Senhor, aprendermos, né, esperar no Senhor, porque dele mesmo ele não tinha condição de vencer. E todas aquelas pessoas já haviam tentado contra Golias, mas não tinha êxito, né? Mas nessa noite também, nós temos que entender algo, que o Senhor é quem peleja por vós. É o Senhor quem peleja por nós, né? E aí ele diz assim, olha, do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Né? Então o Senhor entrega o adversário nas nossas mãos. Né? O inimigo que trama, que tenta contra nossas vidas, o Senhor pelejará, porque Davi, ele sabia de uma coisa, que o Senhor estava com ele. Então que nesta noite, irmãos, nós também temos que ter essa confiança de nós estar obedecendo ao Senhor, andando com o Senhor, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, porque a nossa batalha, o Senhor vai pelejar por nós. O Senhor vai pelejar. Nós temos que ter essa confiança, porque o Senhor há de pelejar, né? E ele disse assim, né? E ele, tendo no seu coração a confiança no Senhor, ele foi em nome do Senhor. Irmãos, uma das coisas que nós temos que entender, o gigante, ele tinha muita força, ele tinha muito poder, mas de uma pessoa que ia lutar igual a ele, né? E a estratégia de Davi foi, ele não se aproximou do gigante, à distância, né? Foi uma dos 50% da vitória de Davi, né? Claro que foi sobre todas as coisas, sobre Deus, né? Mas ele também entendeu que ele não podia lutar com o gigante de corpo a corpo. E às vezes, irmãos, a nossa vitória vem assim também. Às vezes, se nós for medir força, se nós for medir algo contra a pessoa, nós vamos perder a batalha. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos e colocamos nas mãos do Senhor, a vitória é garantida, né? Deus nos dá a vitória, porque a vitória é do Senhor. E Davi sabia disso, que ele não ia com lança, ele não ia com espada, ele não foi com nada, mas ele foi no nome do Senhor dos Exércitos, né? E assim também são a nossa vida. Nós temos que aprender que nós estamos aqui hoje, não por força, né? Não por violência, não por espada, não por lança, mas estamos aqui no nome do Senhor dos Exércitos, né? Aonde Ele é a nossa vitória. Nós estamos aqui, né? E Davi foi no nome do Senhor dos Exércitos, né? Porque Davi tinha certeza de que Deus estava nessa guerra. E Davi, irmãos, ele não estava lutando por ele próprio, e nem para a glória dele, mas ele estava lutando pelo povo de Deus, não é? Porque o povo estava sofrendo, o povo estava angustiado, o povo estava oprimido. É a mesma coisa nós nesta noite. Nós estamos aqui também fazendo a obra do Senhor, clamando pelo Senhor, porque o Senhor vem, a nossa força do Senhor, né? E Davi, ele tinha essa confiança, e nós precisamos ter essa confiança nesta noite, né? Colocar essa confiança, colocarmos algo dentro do nosso coração e sabermos, né, que o Senhor vai nos dar a vitória. Irmãos, e aqui nos fala algo tão importante para nós, que ele diz assim, Davi, ele tinha tão poucos recursos, o recurso dele era muito pouco.
O recurso dele perante os adversários era muito pouco, mas Davi, ele sempre pôde contar com o Senhor para dar as vitórias. Então ele tinha pouco recurso, mas grandes vitórias. Amém? Então às vezes nós também podemos ter pouco recurso, mas temos grande vitória. Porque a vitória minha, a vitória tua vem do Senhor. Vem de Deus, vem da parte do Senhor. Né? E ele então tinha pouco recurso, mas ele teve grandes resultados naquele que ele fazia. Né? Davi somente com uma funda e um eixo derrotou o gigante e salvou a Israel. Né? Um adolescente com apenas 2 pães e 5 peixes provocou um milagre. Vamos ver lá, olha, João capítulo 6, o versículo 15 ao 13. Irmãos, isto é o que Deus quer fazer comigo e com você nesta noite, né? Ele fala assim para nós que Deus ele trabalha do pouco, mas o pouco para Deus se torna muito, né? Então vamos lá, é João capítulo 5, capítulo 6, o versículo 5. Então Jesus levantou os olhos para os céus, e vendo grande multidão, vinha ter com ele, e disse Felipe: onde compraremos pão para estes comer? Isto é nós, isto é o homem, isto é a nossa vida, aos olhos dos homens. Né? O 6. Mas diziam isto para experimentar. Né? Jesus sabia de onde vinha o recurso. Jesus sabia de onde vinha a vitória. Jesus sabia de onde vinha o pão. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então, irmãos, às vezes circunstâncias na nossa vida, né, vêm para nos provar, para mostrar para nós aonde está a tua fé, aonde está a tua confiança, né? Aonde está, porque Jesus queria também que os discípulos aprendessem a confiar, né? Mas Jesus estava dizendo assim para eles, para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Né? Olha o que diz Felipe. Ele falou assim, olha, né? Se nós tivéssemos dinheiro para nós comprar esse pão, nós não tem. Irmãos, porque, olha só, será que nós também não vivemos da mesma condição? E Jesus nos quer mostrar que Ele é quem pode fazer na nossa vida. Não é? Nós somos assim. Esse é o homem. E porque Felipe estava lá com o Senhor e disse assim, olha, nem 200 denários de pão nós conseguiríamos fazer com que essa multidão comesse e fartasse. Não é? Às vezes nós também estamos preocupados com tantas coisas, né, no nosso dia a dia. Mas o que a palavra do Senhor dizia? Lança-te, né, as tuas preocupações, a tua ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida. Se nós lançarmos a nossa ansiedade, se nós lançarmos a nossa vida no Senhor, Ele tem cuidado de nós, né? E aí aqueles discípulos diziam, mas olha, 2 coisas. Se nós tivéssemos o dinheiro, nós não tinha como ainda buscar pão. Né? Mesma coisa, nós for numa padaria, pode ter grande quantidade de pão, mas nós temos que ir em várias padarias para pegar o pão pronto, não é assim? E ele também estava vendo dessa forma. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, lhe disse, irmãos, bem, sempre tem um
né? Sempre tem um no nosso meio que vai dar uma palavra de vida. Não é assim? De solução. Porque você não viu como não aconteceu com Naamã? Naamã era um homem também poderoso, né? Que tinha todos os recursos, mas precisou daquele servo pequeno dizer: Naamã, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você faz. Mas ele está pedindo só para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não é? Irmãos, isto mostra que nós precisamos abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus, para que nós recebemos da parte do Senhor o nosso milagre, a nossa bênção. Não é? Às vezes nós estamos numa dimensão, às vezes nós estamos em outra dimensão, e nós não paramos para ouvir o Senhor, porque o Senhor, Ele opera na simplicidade, o Senhor opera no pouco, o Senhor opera nas coisas pequenas, e Ele está presente no nosso meio, Ele está presente na igreja, Ele está presente na nossa vida, né? Como estava lá, e um dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, lhe disse, vamos ver o que ele disse, está aqui, olha aqui, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, né? Tem um rapaz aqui que tem, mas nem ele mesmo estava acreditando, porque ele disse assim, ó, mas o que é isto para tantas pessoas, não é? Irmãos, o que Deus está falando conosco nessa noite? Dê valor nas pequenas coisas, porque elas podem se transformar em vitória na tua vida. A igreja tem que estar... Pastor, troca esse microfone, por favor. A igreja tem que estar atenta nas pequenas coisas. Porque ali Deus vai estar operando nas nossas vidas. Né? Vamos olhar para Davi novamente. Davi, ele era uma pessoa que aprendeu a dar valor nas pequenas coisas. E a Bíblia fala que quando Davi foi numa guerra, que não era nem dele, mas ele foi plantear. E diz que ele levou desprevenido, porque, irmãos, a gente sempre precisa de algo. Davi era um guerreiro também, Davi era uma pessoa de estratégia, buscava o Senhor. Mas aconteceu que quando ele foi para essa guerra, ele foi numa intuição e ele descuidou da cidade dele, porque ele levou todos os homens e não deixou ninguém. Olha só, se não é Deus guardar. E quando ele volta, ele encontra a cidade dele saqueada, saquearam as mulheres, saquearam as crianças, saquearam os criados, saquearam tudo. E sabe o que fizeram ainda? Os irmãos, sabem o que fizeram? Puseram fogo. Queimou a cidade todinha de Davi. E ele era Davi. Né? Mas a Bíblia diz que quando Davi chegou, quer dizer, ele poderia ter ido na guerra, mas ele tinha que ter vigiado. Irmãos, por isso que a palavra do Senhor diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que nelas edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Né? E quando Davi volta, vê a cidade, a mulher raptada, vê as crianças raptadas, vê a cidade que ele tinha incendiada. E a Bíblia diz que o que Davi faz? Ele dobra o seu joelho e vai buscar o Senhor. E a Bíblia diz que ele clamava ao Senhor até esgotar a sua última lágrima na presença do Senhor, para que o Senhor desse uma estratégia para ele, para que ele pudesse recuperar a sua casa, a sua família. E quando Davi vai, o Senhor fala com ele, não, pode ir que certamente eu serei contigo. A Bíblia diz que Davi estava chorando incansavelmente. Mas na hora que Deus falou com ele, a Bíblia diz que Davi recobrou o ânimo. Aleluia!
Irmãos, é assim a nossa vida. Quando Deus fala conosco, nós recobramos o nosso ânimo. Não foi isso que aconteceu com Ana? Ana foi para o templo chorando, né, lamentando, e ficou lá chorando também. A hora que ela recebe uma palavra da parte de Deus, a Bíblia diz que o semblante de Ana já não era mais de choro, mas de alegria, porque o Senhor já tinha dado a vitória para ela. Porque a vitória vem do Senhor. Igreja, nessa noite a nossa vitória vem do Senhor, vem de Deus, vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele há de pelejar, não é? O Senhor há de pelejar, porque nós temos que colocar o nosso coração. A igreja tem que buscar mais o Senhor, a igreja tem que estar mais temente ao Senhor, a igreja tem que estar buscando mais no Senhor, porque a tua vitória vem ali, ó. Né? E Davi sabia disso. Aí o outro diz assim: olha, tem aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Às vezes é o que nós estamos fazendo, né? Nós queremos ver o muito e não recebe nada. Nós queremos ter o muito e não termos nada. Mas nós precisamos aprender um pouco, termos um pouco com Deus, e Deus fará grandes coisas nas nossas vidas, na sua vida, né? Porque ele diz: que é isto? Né? Vamos ver o 10. E ele então responde para nós, dizendo: e disse Jesus: manda assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou pães, e havendo dado graça. Irmãos, a pessoa ser grata é a vitória, a chave da vitória. Gratidão. Né? Às vezes irmão, nós podemos dar graças ao Senhor pela a circunstância. Nós podemos dar graças pelo Senhor pelo pouco. Porque o Senhor pode transformar o pouco em muito. E a Bíblia diz o quê? Que Jesus pegou aqueles pães. Ele não falou que era pouco, ele não reclamou que era só 2 pães, que era só 5 peixes, ele não reclamou. O que ele fez? Ele deu graças ao Senhor pelos 5 pães, pelos 2 peixes. E nessa noite vamos dar graças ao Senhor, porque o Senhor é bom sobre a nossa vida, Ele é bom. Dê graças ao Senhor, por nós estarmos aqui. Vamos ser gratos por nós conhecer a Jesus, por Ele ter nos escolhido, por Ele ter nos sustentado até aqui. Gratidão. Gratidão. Irmãos, a Bíblia diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus na sua vida. Em tudo dai graça. Porque é Deus quem está no controle, é Deus quem está na nossa vida. É Deus quem está, né? E olha só, e Jesus tomou pães, para um era pouco, para outro não valia quase nada, para outro era, né, que simbolizava. Mas o que Jesus pega os pães, o que ele faz? Ele dá graças e tomou pães, e havendo dado graça. Primeiro ele deu graça, depois repartiu. Irmãos, é segredo. Reparta o teu pão. Reparta ainda. É pouco, mas reparta ainda, porque o Senhor vai multiplicar na sua vida. Glória a Deus. Irmão, é complicado servir a Deus, porque é pouco e ainda você tem que repartir. Reparta. Né? Reparta aquilo que você tem com o outro. Sobre o muito, né? Porque Jesus quer isso. Reparta. Eu não tenho quase nada, eu não sei quase. Reparte, mas tem alguém que precisa ainda, né? Como nós estamos falando aí, às vezes da cela, do ensinamento. Eu não sei, eu tenho pouco, mas faça ainda, que Deus vai te abençoar.
Reparta com alguém. Você não reparte nada. Quer tudo para si. Né? É para nós? Não. É para que outro seja beneficiado. É para que a Bíblia diz que Jesus, tendo dado graça, e partiu. Né? Repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos que estavam assentados igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estava saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, né, para que nada se perca. Não pode desperdiçar nada, porque é santo, irmãos. A sua vida é santa, a tua casa é santa, a tua família é santa, né? Nós somos santos porque nós estamos na presença do Senhor. A Bíblia diz que as coisas são santas e nós não podemos lançar fora. Dê valor. Sabe por quê? E sabe por quê que é santo? Porque Jesus pagou o preço. Né? Pagou o preço pela tua vida, pagou o preço, então não desperdiça a tua vida, não desperdiça aquilo que é teu. Por quê? Porque o Senhor não agrada disso. Mas Deus quer que nós repartamos, né? Ou repartimos, né, aquilo que nós temos. Porque é ali que Deus vai dar a vitória. Porque quando Jesus, tendo dado graça, mandou os discípulos servir aquelas pessoas, mandou os discípulos passarem aquele pão, e a Bíblia diz que ele sobrou ainda, né? Recolheram e encheram 12 cestos de pães. 12 cestos de pães, olha, né? De pedaços dos 5 pães de cevada. Irmãos, qual que é a tua preocupação hoje? Não é? Porque anda ansiosos? Por que anda preocupado? Não é? Porque Jesus, ele pode transformar o nada, ou quase nada, em muito. Ó. Sobraram 12 cestos dos 5 pães. Né? A Bíblia está dizendo que não foi que apareceu, não. Que o mesmo pães que estava lá foi multiplicado. Né? Eram os mesmos pães, ainda sobraram 12 cestos. Né, cheios, e aos que haviam comido, né? Então que nós também nessa noite podemos colocar a nossa confiança. Por isso que Davi disse, né, disse ali, né, aos filisteus, né, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel é quem tens afrontados. Né? Irmãos, é a mesma coisa. Quando alguém nos afronta, não estão afrontando eu nem você, não. Está afrontando o Deus a quem nós servimos. A quem você serve, a quem você confia. Né? Ele está dando a vitória para nós. E nós precisamos o quê? De confiar no Senhor, né? De confiar. E a palavra do Senhor disse assim, olha, com aqueles 2 peixes e 5 pães, provocou um grande milagre. João capítulo 6, né, o que nós vimos aí, foi 6,13, né? E ele diz assim, olha, migalhas do poder de Cristo foi suficiente para curar a filha da mulher cananeia. Por quê? Porque ela disse assim, olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas o que ela disse? Humildade. Ela disse, Senhor, não precisa tirar o pão de ninguém não. Mas eu entendo que os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Porque ela entendeu que uma migalha que caísse na vida dela era suficiente para resolver o problema dela, que era a sua filha enferma. Irmãos,
E às vezes nós, né? Às vezes nós estamos querendo muito, querendo algo, né? Mas às vezes Deus, Ele está trabalhando no pouco nessa noite, não é? Ele está trabalhando no mínimo, Ele está trabalhando no quase nada, para que nós pudéssemos entender e confiar, como Ele estava fazendo ali com os discípulos, para que eles pudessem entender que Jesus é quem estava com eles, Jesus é quem multiplicaria o pão, Jesus é quem daria para eles, e Deus quer também que nós entendemos nessa noite, que na minha, na sua vida, é Jesus quem vai resolver a nossa causa, a sua causa. Ele quer que, né, Ele queria que os discípulos entendessem que Jesus, Ele era poderoso para multiplicar os pães. Irmãos, e nessa noite também, nós temos que estar o mesmo coração, o mesmo procedimento, saber que é Jesus quem vai te dar a vitória. Jesus é quem vai pelejar. É pouco, mas dê graças, né? Porque um coração, irmãos, agradecido, tem um grande valor diante de Deus. Porque o ingrato, irmãos, ele não é feliz com nada. Você pode ver que Saul, ele obteve da vitória que Deus deu através de Davi. Mas pergunta se ele teve gratidão por Deus ou por Davi pela vitória que ele conseguiu. Não, ele só perseguiu. Irmãos, e aprenda uma coisa também nessa noite. Você que é serva de Deus, não espera nada de ninguém não. Espera do Senhor. Porque você vai fazer o bem para as pessoas e elas vão ser ingratas contigo. E quem não estiver superando a ingratidão não pode servir o Senhor não. Por quê? Porque as pessoas são ingratas. E nós não temos que esperar nada de ninguém não, né? Como nós temos que fazer como Davi falava, eu esperarei no Senhor, amém? Em Deus, espera no Senhor. Porque as pessoas são ingratas. Irmãos, Saul, ele estava oprimido, né? Ele estava cabisbaixo por ele ser um rei. Ele era um homem valente, tinha muitas vitórias. Saul era o cara, não estou desfazendo ele não, era um cara batata mesmo assim, era um homem macho mesmo. Mas ele estava oprimido, o povo dele, pelo povo, porque ele tinha-se Golias. Por mais que ele fosse guerreiro, por mais que ele fosse uma pessoa escolhida por Deus, por mais que ele fosse uma pessoa, né, mas ele estava numa situação difícil, porque a vitória não vinha para ele, não é? Mas aí o que acontece? Deus levanta Davi, e ali, através de Davi, vem a vitória. Mas agora, ele não é grato nem a Deus e nem a Davi pela vitória. E o que Davi recebeu de recompensa? Perseguição. Né? Se não for falar aqui nessa noite, passou acho que uns 6 meses, né? Davi passou a ser perseguido por Saul. E assim, irmãos, também é na nossa vida. Vem perseguição, vem luta. Há aqueles que foram beneficiados pela vitória. Mas nós não estamos preocupados. Nós estamos preocupados em continuar agradando ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor, porque nós sabemos que a nossa vitória vem do Senhor. E Davi continuou. Irmãos, e Saul era tão bonzinho com Davi, que ele tentava matar o cara. Ele tentava matar por várias vezes. E uma das estratégias de Saul é que colocava, né, tirou, Davi foi para o palácio, depois tirou Davi do palácio, depois sabe o que fez com Davi? Ele pôs Davi na guerra e ainda falava para o povo, ó, quando vocês entrar na guerra, deixa Davi na frente, foge todo mundo, para ver se esse cara morre. Esse era o presente de Davi. Né? Essa era, vamos dizer assim, a recompensa. Mas a Bíblia diz que Deus sempre estava com Davi. E o que a Bíblia está dizendo? Que se nós formos fiel ao Senhor, Deus vai estar sempre contigo, sempre conosco. Não espera a recompensa de ninguém, mas espera no Senhor. Como Davi. Né? E Davi chegou um dia, para a gente resumir, né,
que o Senhor entregou Saul na mão de Davi por 3 vezes, né? Quando Saul perseguiu Davi e vivia essa perseguição, e de todo jeito Saul queria matar Davi. E ali a perseguição de Davi, e ali Davi pega e fala para Saul assim: Saul, presta atenção, o Senhor me entregou 3 vezes, você na sua mão, né, na minha mão, e eu não quero te matar, e você fica dando ouvido aos caluniadores. E Saul ficava dando ouvido àqueles que falavam contra Davi. Irmãos, né? E Davi clamou a Saul para que ele não desse ouvido àquelas pessoas, porque ele tinha prova evidente que ele não mataria Saul. E Saul ainda dava ouvido às pessoas que caluniavam sobre Davi. Irmãos, e assim são muitos também que falam de mim, que falam de você, falam de todos, mas a nossa confiança nessa noite está no Senhor dos Exércitos, porque nós estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos, o que Deus está conosco, né? E ali Davi falou assim: olha, Saul, para de dar ouvido às calúnias. Para de dar ouvido aos outros, porque eu não quero fazer nada contra a tua vida, né? Mas nem assim Saul parava de fazer, porque precisou de Deus entrar com providência, né? Como os irmãos sabem, na vida de Davi, para que Davi pudesse ser guardado e Davi exercer aquele propósito que Deus tinha através dele, amém? E assim também, irmãos, é na nossa vida. Nós temos que estar com o nosso coração voltado para o Senhor, a igreja com o coração voltado para o Senhor, a igreja voltada para Deus, né? Porque o Senhor há de pelejar por nós. Não foi isso que aconteceu com Josafá também, né? A Bíblia diz que Josafá, ele estava buscando o Senhor continuamente, e a Bíblia diz que quando Josafá começa então a receber uma notícia dizendo que nações se uniram para lutar contra ele, que era um povo de Deus, né? E a Bíblia diz que quando então Josafá recebeu essa notícia, porque as nações não era só uma, mas eram várias nações que vinha contra ele, a Bíblia diz que ele temeu, ele ficou com medo, ele ficou amedrontado, porque ele tinha certeza que aquilo que recebeu a notícia, ele não tinha condição, mas a palavra do Senhor disse assim para nós, que quando nós recebemos uma notícia que nos amedronta, façamos como Josafá. A Bíblia diz que Josafá reuniu todo mundo no templo e começou a buscar a presença de Deus na vida daquele povo, né? E eles começaram a clamar, eles começaram a buscar o Senhor, e a Bíblia diz que quando eles começaram a buscar o Senhor, Deus levanta alguém lá com o Espírito Santo e dá estratégia para Josafá, porque disse assim: olha, nesta peleja não há de pelejar, porque o Senhor há de pelejar por vós, e vós calareis, porque o Senhor há de pelejar, né? E nós nessa noite, irmãos, temos a certeza também, né? Se nós buscarmos o Senhor, se nós clamarmos o Senhor, se nós voltar o nosso coração para o Senhor, se nós formos agradecidos pelo Senhor, né? Agradeça o Senhor nessa noite, né? Seja grato a Ele pelas benevolências, pela misericórdia, né? Porque quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós pecamos, mas o Senhor está sempre disposto a reconciliar, o Senhor está sempre disposto, irmãos, a nos abençoar, né? É como aquela cidade de Nínive, para os outros estava perdida, mas Deus estava disposto a perdoar aqueles que voltam o seu coração para Ele, né? O Senhor estava lá disposto. Para Jonas, Nínive tinha que ser queimada com fogo e era pouco, mas para Deus não, porque Nínive deixou os seus maus caminhos, se arrependeu, buscou o Senhor, e o Senhor que diz que ia pôr fogo, trouxe vida para Nínive, né? E assim é o prazer de Deus, né? É o prazer de Deus também, né? É que nem quando aconteceu com a Abigail,
né, se não me engano, que Nabal, né, que era o esposo dela, que recuou Davi, e quando Davi foi lá pedir alimento, ele maltratou Davi, e a Bíblia diz que Davi voltou com o propósito de vingar sobre Nabal, né? Mas a Bíblia diz que a mulher de Nabal a antecipou e foi lá e conseguiu fazer com que Davi pensasse, porque às vezes, irmãos, às vezes nós agimos por impulso. Por isso que nós temos que pensar, às vezes, nas horas de tomar decisão, nas horas de fazer algo, porque vai esfriar a cabeça. Às vezes, quando nós estamos nervosos, sobe algo em nós que nós não entendemos. Mas se nós abaixarmos um pouco, ficarmos calmos, daqui a pouco vai abaixando, né, a substância no nosso corpo, e quando nós vemos, nós estamos tomando uma decisão certa. E Davi, ele era homem, ele ia tomar a decisão errada. Mas daqui a pouco chega alguém lá e quando começa a conversar com Davi, começa a pensar, e Davi então deixa de fazer aquilo que ele ia fazer, que ele ia invadir e matar todos os homens ali, ficaria só as mulheres e as crianças, né? Mas ele ia fazer com as próprias mãos, e Deus não ia agradar. Mas quando então ele sabe que ele vai lá, então ele diz: olha, Abigail, por causa de você eu não vou invadir, eu não vou tomar aquela cidade. Mas a Bíblia diz que aí no outro dia, Nabal, o que ele vai fazer? Ele vai comer, engasga e morre. E Davi não se alegrou pela morte de Nabal, mas a Bíblia diz que Davi alegrou porque o Senhor entrou com providência na vida dele, e o mal que ele tentava fazer, ele não fez, porque ele ia fazer com as suas próprias mãos, mas o Senhor entrou com providência. E ali deu vitória para Davi, e Davi se alegrou. Por quê? Porque ele disse assim: olha, obrigado, Senhor, foi grato ao Senhor, porque ele ia agir impensavelmente, e o Senhor agiu por ele. Então, irmãos, nessa noite, deixa o Senhor plantear a tua causa. Se você tem uma causa, se você tem alguma coisa, limpa do teu coração nessa noite, e põe ela nas mãos do Senhor. Porque o Senhor vai plantear a nossa causa. Porque quando nós queremos fazer com as nossas próprias mãos, nós só pioramos a situação. E Davi se alegrou tanto com Deus e disse: Senhor, eu ia fazer algo errado, porque eu ia derramar sangue com as minhas próprias mãos. E sabe o que acontece, irmão? Que muitos inocentes ali ia pagar pela sua vida. Olha o que o homem faz. Nabal era ruim, mas aí todos os homens da casa de Nabal iam morrer. Pô, mas não era eles que por causa deles, era por causa de Nabal. Mas Deus entrou, e o que Deus fez? Matou só Nabal. No que ele matou só Nabal, resolveu todos os problemas. Né? Resolveu todos os problemas. E às vezes o problema era só ele. E muitos iam, né, perecer por causa dele. E Davi ia ser o culpado. Né? E a Bíblia diz que Davi não se alegrou pela morte de Nabal, mas ele se alegrou por Deus ter livrado ele de certa situação que ele ia levar para sempre na vida dele. Davi ia levar para sempre aquela culpa, ele ia levar para sempre aquele erro, mesmo que ele voltasse, se arrependesse com o Senhor, mas aquilo ali ia ficar nele. E ele não, porque ele não tinha esperado no Senhor. E hoje, irmãos, muitas pessoas também não aprenderam ainda a esperar no Senhor, não aprenderam ainda a ser grato ao Senhor. Né? A mesma coisa, o que Davi tinha que fazer? Poxa, se ele não deu, graças a Deus, mas ele falou não. Ele se pôs na razão. Ele se achou com razão. Ele disse assim, porque era assim, para os irmãos entenderem. Havia um sítio, uma fazenda lá. Davi era fugitivo de Saul. A Bíblia diz que tinha 600 homens com Davi. Né? Eram 600 homens. E os homens que estavam com Davi, o melhorzinho lá matava a mãe. Né?
Para eles matar não tinha problema nenhum. Não é por causa de mistura ainda, hein? Aí, estava 600 homens na mão de Davi. Aí, e Davi colocava uma regra, né? Nós estamos aqui e tipo assim, nós dependemos do sítio do homem, no mato, na fazenda, ele precisava de alimento. E ele tinha uma regra, Davi, por pior que ele fosse, mas ele não ia deixar os homens invadir, né? Pegar animal, matar os animais das pessoas. Davi não, colocava regra e respeito. Por isso que ele ficou nervoso, né? E ele disse então assim, ó, nós não vamos fazer isso. Mas o que nós vamos fazer? Vamos pedir para ele. Aí Davi mandou um servo ir lá pedir, porque ele disse, nós não vamos vir aqui invadir a tua fazenda para pegar gado, nós não vamos vir aqui invadir para pegar a tua criação, mas o Senhor pode dar alguma coisa para que sacie a fome dos homens? E Davi se achou justo. Por quê? Porque ele disse assim, ó, nós não invadimos e o cara, né? Irmãos, tenha cuidado, porque às vezes tem pessoas que estão loucas e às vezes a loucura do outro põe nós no fogo. Entenderam? O homem estava louco e ele ia botar Davi no fogo. Porque Davi disse, olha, nós estamos aqui tanto tempo, nenhum homem desrespeitou as mulheres, nenhum homem desrespeitou as crianças, nenhum homem aqui, ó, que nós estamos aqui desrespeitou a sua fazenda, nenhum homem aqui desrespeitou o seu gado, ninguém aqui desrespeitou, Davi tinha um controle. E agora o cara negou, Davi achou por direito de vingar, né? Irmãos, por isso que a Bíblia diz assim, ó, não vinguei a vós mesmo, mas entrega ao Senhor, né? Porque o Senhor é justo e fiel e Ele cobrará de cada um segundo as suas obras, né? E às vezes nós temos a vingança. Não, a Bíblia ensina, nós temos que pagar o mal com o bem, né? O mal só se vence com o bem. E é isso que Davi teve que entender, né? A sorte que foi alguém lá, conversou com ele, esfriou a cabeça dele, né? E deixou com que ele deixasse aquilo ali. Aí o Senhor entrou com providência, aí ele viu que ele precisava de esperar no Senhor. Mas na hora ele não tinha visto, né? E assim às vezes somos nós. Na hora, irmãos, ali nós não entendemos. Na hora nós não compreendemos. Mas depois nós vamos ver que louvamos ao Senhor, porque o Senhor entrou com providência nas nossas vidas, né? E Davi ficou grato ao Senhor, né? Porque ele falou assim, olha, eu ia tomar atitude, ele tinha certeza que ele ia fazer, porque ele já tinha decidido, falou assim, olha, amanhã cedo não ficará um homem vivo naquele lugar. Nós vamos entrar, nós vamos saquear, nós vamos tomar tudo, vou mostrar para ele quem é homem, né? Mas ele ia fazer algo do seu próprio coração, do seu próprio pensamento, erroneamente. Então, irmãos, por isso que nós, nesta noite, o Espírito Santo fala conosco, vamos andar na presença do Senhor, né? Vamos fazer, a igreja fazer a obra na presença de Deus, vamos continuar clamando, vamos continuar orando, vamos continuar buscando, vamos continuar fazendo o certo, porque o Senhor é quem vai plantear, o Senhor é quem vai pelejar por nós, o Senhor é quem vai pelejar por ti, o Senhor é quem vai pelejar pela tua causa, né? E nós vamos alegrar, não é pela derrota dos outros não, nós vamos alegrar porque o Senhor pelejou por nós. É diferente a alegria. Davi não se alegrou por a morte de Nabal não, nem pela morte de Saul ele se alegrou, né? Mas ele alegrou porque o Senhor pelejou por ele. Então, irmãos, nós também temos o Senhor quem peleja pela tua causa, né? Você tem o Senhor quem peleja, então, o que nós temos que fazer? Fazer como Josafá, buscar o Senhor, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, né? E a Bíblia diz que é porque Josafá uniu as nações, né, contra ele, e ele falou, Senhor, eu não tenho preparado para uma guerra dessa, né? Eu não tenho feito armas,
né? Eu não tenho preparado nosso tempo buscado o Senhor. O nosso tempo foi de adorar, o nosso tempo foi de buscar, o nosso tempo foi de louvar, o nosso tempo foi de estar na tua presença. Nós não se preparou para a arma. Então o Senhor disse assim: não, Josafá, então nessa peleja não tereis de pelejar, mas o Senhor pelejará por vós. Né? E Deus pelejou por Josafá e deu vitória para ele. Por quê? Porque o Senhor é assim. Então, irmãos, o Senhor também vai pelejar por mim e por você nessa noite. Amém? O Senhor vai pelejar, não sei qual é a causa, não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que tem você aí, clamado ao Senhor. Mas continue esperando no Senhor e vede o livramento que o Senhor vos fará no nosso meio. Vê o livramento, né? Nós temos que buscar o Senhor, nós temos que estar clamando ao Senhor. Nós temos que estar fortalecidos no Senhor, né? E mesmo que, às vezes as pessoas vão ser ingratas, Saul foi ingrato até a morte com Davi, nunca foi agradecido por Davi, nunca foi agradecido por ele ter vencido aquela peleja, né? E ele morreu através da ingratidão, né, que ele teve com Davi. Irmãos, o ingrato ele vai ser sempre ingrato. Mas a nossa vitória não está na ingratidão de alguém. Nós não fazemos para receber honra. Nós não fazemos para receber nada. Nós fazemos para receber do Senhor. Amém? Como Davi. Ele recebeu do Senhor. Ele confiou no Senhor. Ele esperou no Senhor. Né? E Deus tirou. E a Bíblia diz que Saul morreu. E Davi não se alegrou com a morte de Saul também. Ele guardou luto, chorou, lamentou. Né? Fez todo ali o procedimento com a morte de Saul, que era o inimigo dele, mas ele nunca recebeu nada de Saul, mas do Senhor ele recebeu. E às vezes nós somos assim, nós não vamos receber aqui nessa terra, mas nós vamos receber do Senhor, porque quem recebe dessa terra, irmãos, já recebeu sua recompensa. Mas nós temos que a nossa recompensa está na glória, né? Por isso que Jesus falou dos fariseus, né? Que ia lá nas casas das viúvas, fazia aquela longa oração, né? Jesus falou assim: olha, fica tranquilo, viu? Vocês já estão recebendo as suas recompensas aí. Lá no dia não vai ter nada, né? Mas que nós, irmãos, possamos ter seriedade, compromisso com a verdade, compromisso com o Senhor, e o Senhor vai plantear pela tua causa, amém? Vai plantear pela nossa causa. Vamos colocar de pé, nós vamos fazer uma breve oração. Se você tem uma causa, se você tem algo, né? Apresenta ao Senhor a tua peleja, fala assim: pastor, eu tenho pelejado, né? Eu tenho pelejado. Irmãos, apresenta para o Senhor, né? Você não precisa ficar esperando recompensa de ninguém, não. Porque, irmãos, Davi, ele recebeu, sabe o que ele recebeu em troca? Só luta, só dificuldade, só perseguição de Saul. Se nós fôssemos falar aqui, né, o quanto Saul perseguiu Davi, né? O que até Saul prometeu para ele, né, algo e não cumpriu. Às vezes as pessoas também são assim, elas prometem, mas não vamos nos decepcionar nessa noite. Não se decepciona, porque é o Senhor quem vai estar nesta peleja. É o Senhor quem vai estar na nossa vida. É o Senhor quem vai estar pelejando por você. Não fique, irmãos, decepcionado, não. Alega o teu coração nessa noite, porque a tua vitória vem do Senhor. Se alguém foi ingrato contigo, talvez essa semana alguém foi ingrato com você, falou de você, caluniou você, glorifica a Deus, porque a Bíblia diz que lá em Pedro que quando disserem mentindo, né, como Davi disse para Saul, estão mentindo para vocês, estão falando, está a prova, né? Mas Pedro disse assim: quando mentirem, dizer todo mal contra a sua vida, alegrai-vos, porque repousa sobre vós o Espírito Santo, né? Repousa sobre nós o Espírito Santo.
Quando a obra do Espírito é feita, irmãos, as pessoas vão levantar contra. Vão levantar contra você, vão levantar contra a tua vida, vão caluniar, vão mentir contra você. Mas é porque o Espírito Santo está sobre a tua vida. E você deve se alegrar, porque você está recebendo do Senhor algo novo. Não espere a recompensa. Não espere, irmãos, a gratidão do ingrato. Não espere, mas espere no Senhor nesta noite. Continue fazendo, continue adorando, continue buscando, continue fazendo, porque o Senhor há de recompensar a obra de cada um. O Senhor há. Davi poderia ser honrado. Davi, irmãos, vocês entenderam hoje, porque vocês conhecem bem a história de Davi. E o que ele recebeu? Só ingratidão, só perseguição, né? Só calúnia, só difamação, só problema, só a morte perseguindo ele. Mas a Bíblia disse, né? Como o próprio Davi disse: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro, o teu socorro, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai faltar. Eleva os teus olhos para os montes, e de onde virá o teu socorro? O meu socorro, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que Deus, irmãos, abençoe você nesta noite, né? E continue fazendo o que é bom, continue fazendo o que é certo, continue buscando o Senhor, porque a vitória é garantida, amém? E o Senhor há de plantear pela nossa causa, o Senhor há de plantear pela sua causa, o Senhor há de dar vitória. E nós vamos alegrar não pela derrota dos nossos adversários, mas nós vamos alegrar porque o Senhor providenciou para nós a vitória, amém? Pai, nós te agradecemos nessa noite por cada irmão, te agradecemos, ó Deus, por cada vida, e que o Senhor nos ensina, Pai, cada dia mais a Tua palavra, a nós ter vitória, a nós convivermos, Pai, no meio dos ingratos, mas, Senhor, ó Pai, amá-los eles, ó Deus, e desejarmos o bem, porque o Senhor entrar com providência, Pai, para que o Senhor possa, Senhor, saber, Pai, que nós estamos servindo ao Senhor,